eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Seja um santo, porque ele, e porque está escrito. Aí, amanhã, se permitir, eu revelando com a minha vida, com respostas, com escolhas, ele é santo. Falei, estou falando com a minha atitude, com as minhas palavras, meu Senhor é santo. Só serve assim. Só serve assim. Para tu ver o engano de um louvor, tu está cantando. Se eu estou vivendo isso, vai subindo, eu louvo, cantando, cânticos espirituais, porque a minha vida também está de acordo. Amém? E se amanhã, com a minha vida, eu revelar porque ele é mentiroso, que ele gosta de escarnecer, que ele é zombador, amém? Isso deixa as reuniões vazias. Mas é só esse que agrada a Deus e vai subir. E isso é o que importa. Amém? Glória a Deus. Isso torna o pregador radical. Aí eu olho e matar o Jesus, estou tranquilo. Amém? Mas sei onde ele está. Amém? Porque um salvo não está preso a lugar nenhum. O Senhor dele libertou de tudo. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Isso é para a gente olhar o mundo espiritual mesmo. Para entender o que é. Não enxergamos o cristão. Não enxerga mais nada segundo a carne. É o que está escrito. Amém? Olha tudo com os olhos espirituais, com os olhos da fé. Sabendo que tem alguém que é rei dos reis e senhor dos senhores. Amém? Que sabe de tudo. Sabe de tudo. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Nós sabemos esse texto de Romanos, a confusão que já deu, porque nós acordamos e o que nos interessa, Até conversando com alguém, nós estamos inclinados a ceder para aquilo que nós queremos. Escuto 10 palavras, escutei 10, mas pego o que me interessa. O que não me interessa, eu descarto, feito coisa que eu não escutei nada. Nós temos essa capacidade, a natureza corrupta, de escutar. Por isso que Jesus fala, isso é bíblico. Ouvindo, não ouve, não interessa, e vendo, porque também não interessa, mas ouvindo o que interessa, amém? Então, isso faz a diferença no nosso dia a dia. Qual é o assunto que nos interessa, amém? Porque nós vamos nos inclinarmos para ele. Por isso que o mundano, vindo a preocupação desse mundo, quem não se converteu, vindo a preocupação desse mundo, são as vozes que vai chegar até os nossos ouvidos. E nós vamos dar lugar a elas e começarmos a o quê? O mundo quer tirar
o povo da palavra de Deus, do caminho de Deus, porque o mundo todo já é no maligno. Então tem um ser maligno trabalhando. E como se apresentou a Adão e Eva, continua se apresentando para a verdade não ser pregada, para influenciar as pessoas para o mal. Continua, por isso que a Bíblia diz assim, não, ninguém fala nem nisso, mas é o que a Bíblia diz, então eu tenho que me preocupar. Não dê lugar ao diabo. Então ele está procurando brecha, e a Bíblia diz para não dar lugar. Amém? E o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, fala assim, eu temo que assim como a serpente enganou Eva, engane vocês também. Amém? É o que diz a Bíblia. Então eu tenho que ficar preocupado que existe um ser maligno que trabalha para me enganar, trabalha para me iludir, para me acreditar nas palavras nas pessoas que estão influenciadas por ele. E a Bíblia diz assim, que não enxergo mais ninguém segundo a carne, então o mundo espiritual tem que guiar o cristão verdadeiro. Amém? Saber quem está falando, se é para eu dar ouvido ou não. O conselho está vindo de quem? Do espírito ou da carne? Está me levando para onde? Amém? E nós sabemos que o apóstolo fala aqui, porque ele falou no capítulo do 1 ao 3, que todos são pecadores, todos estão separados da vida de Deus. A Bíblia diz que profanos, injustos, e Paulo vai relatar ali e cita tantos pecados que o povo pratica, que é para anular qualquer brecha para alguém se safar. O Espírito Santo não deixa brecha para alguém falar assim, não, vai se encaixar ali. Amém? E a lei veio, mas não tinha Espírito. A lei veio através de Moisés. E a lei, qual era o propósito da lei? Para levar para o Salvador. A lei foi para isso, para mostrar para o povo que eles eram incapazes de se salvar sozinhos. A lei foi para isso, porque ninguém cumpriu a lei. Ninguém, e Paulo fala, eu não tinha conhecimento do pecado. Eu só me liguei no pecado quando a lei veio e falou, não matarás, não cobiçarás. Quando a lei começou a falar não para mim, aí eu conheci o pecado. Aí eu esperei a lei pensando que era para a vida, descobri que era para quê? Para a morte. Aí depois, então é a lei pecado? De maneira nenhuma. Foi só para levar para Cristo. Foi só para levar para Jesus. A lei foi só para trazer eles para algo maior. Amém? Foi só para isso. Para eles enxergarem a necessidade de um Salvador. Amém? Foi para isso. Então a lei, mas depois que vem Cristo, a Bíblia diz que nós estamos livres da lei. Fala para eles que a lei passou, porque o papel dela ela já cumpriu, trouxe para Cristo. E a lei o que? Não é palavra? Quando fala na lei não é versículos? Não são palavras? Aí depois, quando Jesus vem, tem as outras leis de Cristo. Ele fala, me fiz de tudo para ganhar os outros, como servo, como livre, mas ele fala, mas não da lei de Cristo, que eu me livrei. Da lei de Cristo, não. Amém? É isso que o Espírito Santo ensina. Amém? Então, veio a lei agora, veio a outra lei. Quando Jesus começa a cobrar.
o Espírito Santo faz a mesma coisa. Amém? Lá quem foi o mediador? Moisés, um homem mortal que precisava de um Salvador também. Agora a lei passeou, foi a vida sendo manifestada. Cristo. Amém? Anulamos, pois, a lei de maneira nenhuma, antes cumprimos ela. Jesus. Amém? Então é para quê? Se a lei era para quê? Então, quando Jesus se apresenta, o padrão é Jesus. Amém? O padrão de um salvo para seguir a salvação é Cristo, porque a lei se cumpriu através dele. Então, o que Deus queria mostrar quando revelou todas aquelas ordenanças? Foi revelado em Cristo Jesus. O que eu falei para não fazer, está aí a prova viva, como é viver o que eu quero, de Jesus. Amém? Aí ele vem revelar, a Bíblia diz que o Evangelho, Cristo, é para salvar. A lei foi só para revelar, não foi para justificar, não foi para dar a vida eterna. A justificação veio com Jesus. A lei não justificou ninguém, porque não é pelas obras da lei, porque ninguém conseguiu. Não vai justificar ninguém. Abraão, aí a Bíblia diz que, falando para eles, pare e pensa, Abraão foi justificado sim, pela fé, não pelas obras da lei. Porque Abraão creu sem as obras da lei, creu num absurdo. Abraão creu que poderia ser pai com aquela idade. Abraão creu que poderia ser, a Sara creu quando não tinha mais esperança, não tinha a menor chance. Eles creram. E Abraão foi justificado pela fé, não pelas obras da lei. É isso que o Espírito Santo vai explicando. Quando pediu o filho dele, ele deu. E depois ainda diz, ele é poderoso para me dar de volta. Foi pela fé que Abraão foi justificado. Amém? E depois vem agora a lei de Cristo. Agora veio o Evangelho revelado, apresentando o caráter de Deus em Cristo. Todo o plano de Deus para salvar os pecadores. Todos pecadores. Porque a Bíblia diz quem são os pecadores. Lá foi para mostrar que a lei, não conseguimos, estamos perdidos. Foi só para revelar isso. O pecado superabundou. Quando a lei era mostrada, o pecado superabundou. Amém? Então trouxe à tona aquilo que estava em oculto. Quando eu vi a lei, o pecado reviveu e eu morri. Quando Jesus se apresenta o caráter dele do que é uma vida voltada para Deus e para o próximo, você e eu temos que olhar e morrer. Preste atenção. Olha para você, eu olho para mim, olha para Jesus, vê o caráter dele, como ele viveu, o que ele fez por toda a humanidade, e onde é o teu lugar? O ladrão entendeu. O ladrão na cruz entendeu. Nós merecemos estar aqui, ele não. Ele entendeu. A lei, Cristo. Olha lá a lei, como ele viveu, o que ele fez em Deus e pela humanidade. Olha a lei ali. Olha o que Deus requer. Para começar, tem que ser apresentado Jesus. Para salvar alguém, tem que ser apresentado Jesus. O caráter dele, o que ele fez. Sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Enquanto eu não entender isso, não vou. Amém? Jesus é o padrão a ser seguido.
Olha como ele viveu para Deus e para o próximo. De renúncia, uma vida de renúncia. Amém? Aí quando isso ocorre, o Espírito Santo usa o apóstolo Paulo de uma forma poderosa, João, todos eles, porque eles se anularam, eles entenderam a mensagem. Por isso que esse homem desgraçado, que era todo nojento, ele vai falar que já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Ele entendeu. Ele, se um morreu por todo, logo todos morreram. Ele fala, miserável homem que eu sou, e entendi o que eu precisava. Amém? Eu precisava desse Salvador. Ele entendeu a mensagem. Ele entendeu o que ele fez. Quando ele fala, Jesus Cristo, meu Senhor, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Olha o que esse homem começa a escrever. E depois revela antes quem ele era. Então ele entendeu, quando ele viu Jesus, o que ele entendeu foi iluminado o entendimento. Ele viu o que aquele ser fez por toda a humanidade, ele entendeu. Ele, sendo pecadores, ele fez o que fez. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, quando nós éramos pessoas horríveis, ímpias, pessoas detestáveis, horrorosas, pecadoras, nojentas, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos e, por natureza, filhos da ira. Então, miseráveis, pecadores, horrorosos, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que eu fazia a vontade da carne e dos pensamentos. Quem viveu assim? Quem vive assim? Então, Deus fala que isso basta. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos significa levar uma vida sem Deus, esquecendo que Ele existe, esquecendo que ninguém tem desculpa, porque quando olha para a criação, são indesculpáveis, não tem desculpa. Quando olha tudo sustentado e pensar que é um acaso que sustenta tudo isso, então ele é dono, por direito de criação, ele é dono, amém? Então o Espírito Santo vai usando o apóstolo Paulo para falar isso, que ele vai contra a lei. Ele vai falando que a lei não veio para salvar, não veio para justificar, não veio para purificar, nada disso. Todo aquele ritual acaba em Cristo. Amém? Agora a liberdade chegou. Aí no capítulo 6, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Já que a graça veio por causa do pecado, amém? Então poderia alguém estar pensando isso. Então permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Aí o Espírito Santo, que então é para tirar isso da mente, então vai ensinando o que um corrupto pode estar pensando, sem entendimento. Aí o Espírito Santo vai explicar, amém? Então o que o Espírito Santo vai fazer? Tirar esse pensamento da mente de alguém, vai tirar do conforto, porque já escutou tanto que agora não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, que esse engano já dominou o coração, está instalado ali, uma vez salvo, salvo para sempre, e o Espírito Santo vai falar assim, isso é mentira, isso é de demônio, amém? Então, de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Amém? Não, tira isso da mente, porque a realidade é que estamos mortos para o pecado, amém? Como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, aí batizado, a ênfase é o deitar na água e levantar, mas ser batizado em Cristo é completamente diferente, amém? Houve uma união com Ele. O Cristo veio morar dentro. Não é porque eu me molhei com a roupa branca, amém? E é sempre um lençol branco, né? A roupa branquinha. Aí, que coisa linda. Bate foto, passa, né?
Tem até igrejas que são exaltadas porque quantos batismos fizeram, mas a Bíblia não diz isso não. A Bíblia diz que o significado que agrada a Deus é quando eu começo a revelar Jesus. Amém? Todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele, pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, Cristo ressuscitou dos mortos, pelo poder de Deus, amém? Ele saiu do túmulo porque o poder de Deus agiu, amém? É isso. Assim andemos nós também em novidade de vida, porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. O mesmo poder que tirou Jesus do túmulo, tira qualquer coisa que está relacionada à morte espiritual de dentro de nós. Amém? No 6, sabendo isto, vocês entendem, todos vocês aqui entendem mais de português do que eu. Tenho certeza. Sabendo isto, 2 pontos. Então, muita gente leva a vida como se não soubesse. Então, agora ele vai revelar uma verdade para ficar enraizada no coração. Amém? Sabendo isto, tem que saber. Amém? Que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Amém? Quem tem fé aqui em Jesus? Então, tu tem que viver isso. Você tem que viver isso, senão a tua fé é satânica, ela é mentirosa. A verdade é essa aqui. Em Cristo Jesus, o velho homem morreu na cruz. Amém? Amém ou não amém? Amém. Para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque ele morre na cruz, acabou. O relacionamento com Jesus significa o fim do relacionamento com o pecado. Amém? Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Quem é justificado do pecado? Quem o pecado não opera, não tem mais culpa, não tem mais domínio, onde o pecado não se encontra mais, não existe mais culpa. O poder do pecado não existe mais. Mas aqui, ó, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Amém? Quem está morto? Quem anda em novidade de vida. Quem está morto? Aquele que não vive mais pecando. Amém? Tem que saber disso. Sabendo isto, que o velho, isso é para você viver, para eu viver e para a gente passar para as outras pessoas que, se bobear, nunca escutaram isso. Amém? A fé em Jesus, ela faz isso. Amém? Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. Jesus pode morrer mais uma vez? Pode? Não, porque Ele saiu de lá. Amém? A morte não mais terá domínio sobre Ele. A morte não tem mais domínio sobre Jesus. Jesus está vivo e a morte não pode pegar mais quem? Ele. Jesus mora onde? Eu morri também junto com ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Jesus, aqui é Jesus, agora fala de mim. Aí fala assim dentro da minha alma: você, Mário, a mesma coisa. Assim também vós, consideráveis como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em quem? Em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Amém? Amém ou não amém? Amém. Quem está aqui falando conosco? Sabendo isso, considerar, amém? Agora se apresentar, e agora eu vim me apresentar aqui nessa noite. Quando eu levanto, eu vou me apresentar a Deus, amém? Mas eu levanto, a Bíblia diz que eu não estou servindo a homens. Então eu levanto para me apresentar a Deus onde quer que eu esteja. Me apresentando a Deus, todos que estão ao meu redor vão ser beneficiados. Porque eu me apresentei a Ele para servir a Ele e ao próximo. Amém? Assim também vós, 11, consideráveis como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Não reine, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos e vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Não sobra nada. Não sei como é que não incluiu aqui o bigode, o cabelo. Tem que ser tudo. Amém? É geral. Sentimento, vontade, tudo. Amém? Porque Jesus, se eu tenho a vida eterna, tomei posse de Jesus, a Bíblia diz que Ele passou a ser a minha vida. Amém? Se você tivesse a vida, para tu poder respirar, tivesse que ir no banheiro todo dia. Para você poder sair, respirar lá fora e viver uma vida normal, tinha que ir no banheiro. Como um ritual, molhar o rosto, aí tu ia sair respirando e vivendo. Tu ia no banheiro todo dia? Ia. Aí se esquecesse, começar a dar falta de ar lá fora no portão, tu ia no banheiro todo dia? Ia. E qual é a falta que eu tenho, que eu sinto, você sente, se não for lá em cima? Para respirar. Lá em cima. Porque a Bíblia diz que Ele é a minha vida. Prestou atenção? Em Cristo Jesus, a fé me leva lá para cima e a fé diz que Ele passa a ser a minha vida. Amém? Se Ele passa a ser a minha vida, Ele passa a ser a minha respiração. Ele toma conta dos meus sentimentos. Ele é anulado a minha vontade. Amém? Eu não me envergonho, a Bíblia diz assim, ó, está vendo o que é a vida com Jesus? Então, aqui é a lei sendo apresentada. Prestou atenção? Está sendo apresentada a lei de Cristo. Isso está matando. Eu saio como o que daqui? Prestou atenção? A maioria sai como morto, porque não está conseguindo. Não está conseguindo, porque ainda não entendeu o que Jesus fez. A lei acabou, os rituais acabou. Chegou o que eles... Acabou tudo. Os sacrifícios acabaram. Porque o que a lei revelou lá foi concretizado aqui. A fé chegou. A fé em quem? O Espírito de vida chegou. Todo o esforço humano para cumprir a lei, não conseguiram. E viram que era impossível. Mas chegou. Então, os sacrifícios, os esforços, a loucura, o jejum e oração, vamos se reunir, toda aquela loucura para viver. O Espírito Santo vai usar o apóstolo, usar João, vai usar todos eles para falar que é pela fé em Jesus. Os seus mandamentos não são pesados. Qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. O meu justo viverá da fé. Em quem?
em Jesus aquilo que aos meus olhos é impossível. E eu estou vivendo já com isso, estou convivendo já com isso, que não dá para viver o impossível. Pela fé em Jesus se torna fácil. Porque não sou eu. A capacidade não vem de nenhum de nós. Porque aquilo que o que eu quero não faço, o que eu não quero não consigo. Miserável. Tem que chegar a essa conclusão. Miserável. Mas graças a Deus em Cristo Jesus, que agora chegou para toda a humanidade aquilo que Deus sempre desejou e quer, e agora nós podemos em Cristo Jesus. Amém? Aí eu posso, no capítulo 1, no 16, porque não me envergonhe do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus, sabe para quê? Para a salvação. É o poder de Deus. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus para salvar. Se é para salvar, eu olho para Jesus, não posso, eu tenho que reconhecer que eu preciso de um Salvador. É assim, ó. É assim. O que tu faz durante o dia revela o caráter de Jesus. É isso? Quem pode responder de forma positiva nessa noite? O caráter de Cristo. Quem? Mas a Bíblia diz que o Evangelho, Cristo, é o poder de Deus para me salvar. Então eu tenho que reconhecer que eu preciso de um Salvador. Aquela mulher, aquela jovem que adivinhava na cidade, está os apóstolos pregando a palavra da salvação. E ela foi durante dias gritando atrás deles: esses homens são servos dos Deus vivo, está anunciando a salvação. O espírito imundo gritando que eles estavam anunciando a salvação. São um servo do Deus vivo. Então até aquele espírito revelando que a humanidade precisava de um Salvador. Quando apresenta Jesus para nós, eu tenho que gritar precisando de um Salvador. Amém? A minha alma, nada de físico, nada com o corpo mortal, mas é a alma precisando. Aí a lei, os mandamentos, depois, por isso que ele falou, o que eu tenho para falar vocês não suportam agora, mas o Espírito de vida está chegando. O Espírito de vida, eu sou batizado com ele quando tomo posse de Cristo, como diz as Escrituras. Aí não sou eu, até a Bíblia diz, quando estiverem no maior sufoco para responder alguma coisa, não se preocupe, porque não vai ser vocês, vai ser o Espírito falando por intermédio de vocês. Então é por isso que esses homens, como pode os homens miseráveis, horríveis, daqui a pouco estão encarcerados, porque estavam pregando a salvação, jogados num cárcere, e a Bíblia diz que meia-noite, eles cantando louvores dentro de um cárcere. Aí a Bíblia diz que houve um terremoto e a porta se abriu. Aí aquele homem que pensou que ia ser humilhado, morto de uma forma que era o costume, iam matar aquele carcereiro de uma forma horrível. Aí ele preferiu pegar a espada e se matar. Então o Espírito Santo não deixou nem eles fugirem, porque já que as portas se abriram, qual era o normal? Sair correndo. O Espírito Santo não deixou. Eles ficaram lá, e porque Deus sabia que o carcereiro ia se matar, ele sabe de tudo. Aí a Bíblia diz que quando ele ia se matar, eles gritaram: psh, ninguém fugiu não, está todo mundo aqui. Aquele homem foi salvo.
Quem queria se matar desesperado foi salvo por Jesus. Amém? Porque os servos que estavam presos não fugiram. Ficou lá. Não foge. Estão libertos. Não é um cárcere, que eles não estavam de olho no cárcere. A alma estava solta. Eles não estão presos no temporal e no passageiro. A alma está solta. Não fica preocupado com o temporal e o passageiro, porque a alma está solta. Amém? E quem faz isso? Jesus. Eu quero ser salvo. Amém? Estar em Cristo eu tenho que considerar, eu tenho que saber, que sabe o quê? Quem fez aquilo na cruz do Calvário, quem enviou o Espírito Santo, quem fez o terremoto, quem parou, acalmou o mar, quem andou sobre o mar, quem falou para o cego de nascença, milagres, tem os milagres na Bíblia, que todo mundo viu, são milagres óbvios, né? Todo mundo viu. E tem aqueles durante a história, ocultos, porque ele está na história. Está acontecendo todas as coisas de acordo com o que ele quer. Aí daqui a pouco eu estou me encontrando com alguém que ele marca o encontro. Ele que marca. Então isso aqui que está sendo falado aqui, ele já previu há 2000 anos atrás, da história de tudo, ele já sabia tudo que estava acontecendo aqui. Então ele que marcou, ele que marca os encontros, ele que não tem nada, um servo dele não tem nada, não tem coincidência, não tem sorte, não tem. Deus agindo. Se Deus, onde eu estou, é para eu fazer a diferença, que agora eu estou em Cristo. Jesus não esteve em lugar nenhum que ele não fizesse a diferença, porque onde o crente está vivendo em Cristo, existe trevas, e onde está um cristão, a luz está ali. Então tem que clarear, amém? Tem que clarear para aquela alma passar a enxergar. E nessa noite, onde tinha escuridão, ele se apresenta também para clarear, para não andar mais em trevas. Porque a Bíblia diz que quem segue ele não anda mais em trevas. Amém? Que seja revelado isso em nossas vidas. Aquele que disse, ó, eu faço isso. Quando ele disse para Abraão, você vai ser pai de muitas nações, e a descendência vai sair de você. Quem prometeu, faz. Ao homem, impossível. Para o Espírito Santo dentro, você coloca ele acima de tudo e o próximo como a ti mesmo. Você é capaz não por causa da tua capacidade, por causa dele. Ele que opera o querer como efetuar segundo a vontade dele. Então, aquele que prometeu, ele cumpre. Sabe, que possamos essa fé governar nossa vida. Quem falou que em Cristo eu passo a ser isso, é ele que faz essa obra. Se eu viver o contrário, simplesmente a fé que opera através da palavra não tomou conta do meu coração. O amor que está nessa verdade não entrou em minha vida. A Bíblia diz que a esperança do salvo é a vida eterna, e ele vive dominado por essa esperança. E a Bíblia diz que Cristo é a nossa esperança. E a Bíblia diz que quem já ressuscitou com Jesus, busca e pensa nas coisas de cima, e não nas coisas da terra. E Cristo, que é a vossa vida, quando se manifestar, a Bíblia diz que o santo vai se manifestar também com ele. Amém? Isso está para acontecer. E quem não creu vai enxergar os santos se manifestando com ele. Amém? Uma esperança viva. E a Bíblia diz que a esperança, essa esperança, não traz confusão. Você já foi desiludido? Já?
Então a Bíblia diz que essa esperança, a esperança da vida eterna, não traz confusão. A Bíblia diz que ela não vai me iludir. Se Ele falou que guarda os meus sentimentos, guarda meu coração, que Ele me protege, Ele me guarda, Ele me manda o escape. Se Ele falou que faz isso, essa esperança não traz confusão. Eu não vou me sentir sozinho. Vou me sentir protegido. Porque em Cristo isso tudo ocorre. E é a fé que faz essa obra em nossas vidas. Não é porque eu tô orando, por isso vai acontecer, não. É porque eu creio em Jesus. E as coisas acontecem normalmente. Pedindo, crendo, a Bíblia diz, já recebeu. Aí eu fico pedindo, 10 anos, não acontece nada, o que está havendo? Ele diz que se eu pedindo e crendo, já recebeu, ponto. Então, se ele diz que faz isso, ele faz. O que ele promete, ele faz. Amém? Então, vamos revelar que a fé que nós estamos é a verdadeira, é a pura, e vamos revelar que em Cristo eu morri para o pecado, mas estou vivo. Eu estou morto, mas estou vivo para Deus. Não é a lei, a letra que me domina, me revelando que eu sou incapaz. Não, esse é o amor que está nessas letras aqui. Amém? Me governando em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé.